A paz, pessoal. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? O som tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Saudade, hein? Flávia, Kátia, a Bárbara, Sérgio, Serjão, meu parceiro. Olha, pô, saudade de vocês, hein, gente? Nossa! Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Digita aí no chat. Tá tudo certo. Sim, está ótimo. O tom tá bom? De voz. Tá ok. Agora vamos chamar o Lavinsky, né? Começar. Lavinsky. Lavinsky. Cadê você? Paz, gente. É. Fala, Miguelito. Opa, tudo bem? Ai, tudo bem? E aí, Ó, tranquilidade? saudade, hein? Saudade. Saudade. É isso aí. Vamos lá, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Vamos. Pai, em Você nome de começa? Jesus, obrigado. Obrigado por mais uma noite na tua presença. Obrigado por estarmos reunidos. Deus, é para ouvir a tua palavra, para aprender de ti. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. Que a nossa vida seja ofertada a ti, ó Deus. Que nossa adoração venha subir com um cheiro suave aos teus altares. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, visitar cada pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que a tua presença venha invadir cada lar, que o Senhor se faça presente nas famílias, que o Senhor venha, ó Deus, em nome de Jesus, tirar toda a preocupação, que a nossa mente venha estar focada em ti, voltada para ti, e que em nome de Jesus, que todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, ansiedades venham a ser colocadas em ti, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos lá adorar o Senhor? Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para assim como está toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá.
essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim conquistar sem te curar. Vem assim conquistar sem te toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Aleluia! Amém, aleluia. Vamos adorar? Pedir por mais. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita unidade, certo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, ele apareça. Seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua
da unidade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma canção. Essa última canção, o nome dela é Eu Quero Conhecer Jesus. É uma música bem conhecida. Mas antes de ministrar ela, o que eu estava pensando hoje à tarde é que assim, esses estudos eles têm nos levado, né, a aprender cada dia mais. Cada tema que tem sido abordado, nós temos aprendido um pouco mais. E a palavra de Deus em Hebreus, né, Deus fala que a gente deve buscar, como uma criança busca o leite, a gente deve buscar, né, o crescimento, o amadurecimento na presença de Deus. E que, Miguel, que desde já Deus te use, tá? Que Deus venha Amém. te capacitar, porque eu sei que você vai ser canal de Deus nessa noite. Amém? Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu pararia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu pararia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado.
Aleluia. Glória a Deus. Miguel, eu dei o meu melhor, que você dê o seu melhor, que Deus te abençoe e te use nessa noite. Amém? Amém. Com Deus. Amém. Pode deixar. Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Para essas pessoas que chegaram agora, né? Depois do louvor, eu quero que o Senhor abençoe a vida de vocês, tá? Muito obrigado também pelos tios que estão aqui, meus, assistindo, e por todos vocês. Te amo, hein, família? Ó. Gente, antes de começar, eu vou fazer uma oração, tá? Para nós iniciar o nosso estudo. Então, fechem seus olhos, curvem suas cabeças e vamos começar. Senhor Deus, eis-me aqui mais uma vez, Pai. Estou agora pedindo, Pai, quando Tua palavra diz, Pai, que há 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Pai, ali Tu estás presente, Pai. E assim nós cremos que Tu está presente nesse estudo, Pai. Senhor Deus, eu venho te pedindo, Pai, por cada pessoa que está assistindo essa live, Pai, e aquelas que não estão também, Pai, abençoe elas, Pai. E que todos tenham entendimento, Pai, desse estudo. E que esse estudo seja direcionado totalmente a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Gente, então, estamos finalizando, né, nossa série de estudos. Parabéns, pescadores, pelo trabalho excelente que vocês fizeram até hoje, né? Nossa linha de estudo, desde o primeiro, desde o Lavinsky, até o último. Então, só tenho a agradecer, gratidão por vocês. E vamos que vamos. Que domingo também, gente, tem culto, às 18 horas, tá? Então, vamos começar o nosso estudo, que é o dom de interpretação de línguas. Antes de a gente começar, eu aconselho vocês a pegarem um lápis, um caderno, uma borracha, e comecem a anotar o que eu vou dizer. Porque o estudo é bem grande, né? E eu tentei resumir ao máximo para vocês. Tudo certinho? Amém. Vamos começar com o início. Está em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Atos 2, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Vou começar lendo, tá? Anotem aí. Chegou o dia de Pentecoste. Todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando, muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Versículo 3. Então, todos viram uma coisa parecida com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Pentecoste era o nome que se dava à festa das semanas, também chamadas de festa da colheita, ou ainda festa dos primeiros frutos. No versículo 2, Paulo relata sobre um vento. E este vento é a representação do Espírito Santo de Deus. E percebemos também que Atos, se a gente for estudar Atos, não contém a expressão amém. A maioria das cartas do Novo Testamento conclui com amém ou maranata. Mas Atos, ele não contém um amém. E o porquê dele não conter o amém? Porque ele é simplesmente o livro do Espírito Santo. A obra, que é a igreja, ainda não se terminou. Por isso, o que aconteceu lá pode também acontecer aqui. Atos, ele não contém um amém, porque simplesmente é do Espírito Santo. A obra não acabou. A igreja continua. Agora, sabemos de onde vêm as línguas estranhas. E elas vêm do próprio Espírito Santo de Deus. Então, agora faremos o nosso estudo sobre o dom de interpretação de línguas. Abram a Bíblia em 1 Coríntios 12, 6 ao 11. 1 Coríntios, capítulo 12, do 6 ao 11. Vou começar lendo aqui. Versículo 6. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Versículo 7. Para o bem de todos, Deus dá a cada um a prova da presença do Espírito Santo. Versículo 8. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Versículo 9. Para uma pessoa,
o mesmo espírito da fé, e para outra, o poder de curar. Versículo 10. Uma pessoa recebe do Espírito ainda para poder fazer milagres. A outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. E ainda a outra, a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e aqueles que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. E para outro, a capacidade de interpretar o que elas querem dizer. Versículo 11. Porém, é um só mesmo Espírito que faz tudo. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Os 9 dons espirituais que Paulo relata são distribuídos para toda a igreja, de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus. Devemos recebê-los, esperá-los e abraçá-los de forma ativa. O seu objetivo específico é fortalecer e edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, continuando com o nosso estudo, vamos abordar o orar e o falar em línguas. O primeiro tópico vai ser o orar em línguas. Um exemplo de orar em línguas é quando eu vou até o meu quarto, fecho a porta, e aí eu tento orar com Deus, se comunico com Deus através da oração. Então, o meu espírito vai se comunicar com Deus, e Deus vai se comunicar com o meu espírito, através das línguas estranhas. 1 Coríntios 14:14 fala: porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas minha inteligência não tomará parte nisso. Isso quer dizer o quê? Que só Deus vai entender a nossa oração. E a partir disso, ele vai te edificar. Orar no Espírito Santo significa orar sobre as orientações e autoridade do Espírito e o poder do Espírito Santo de Deus. Quando a Bíblia diz que devemos orar no Espírito, isso quer dizer que em todas as nossas orações devemos ser completamente dependentes do Espírito Santo. E somente pelo poder do Espírito que nossas orações se tornam eficazes diante de Deus. Em Judas, versículo 20, diz que, porém, vocês, meus irmãos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem, guiados pelo Espírito Santo. A oração é uma das melhores formas de a gente ter uma comunicação com Deus. Quanto mais a gente ora, mais intimidade a gente tem com Deus e mais sabedoria a gente vai ter para perceber as coisas que o Espírito Santo faz no meio do culto. Quem ora por Espírito está edificando a si mesmo. 1 Coríntios 14, versículo 4 fala: quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Vamos para o próximo tópico, que é o falar em línguas. Falar em línguas é uma espécie de profecia. Ela é direcionada para as pessoas que estão em um culto, ou uma reunião, ou até mesmo um G100. Em 1 Coríntios 14, 26 ao 28. 1 Coríntios 14, 26 ao 28. Fala o quê? Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito quando vocês se reúnem na igreja? Um irmão tem um hino para cantar. O outro, alguma coisa para ensinar. O outro, uma revelação de Deus. O outro, uma mensagem em línguas estranhas. E ainda outro, a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Versículo 27. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro. E que haja algum intérprete para interpretar o que está sendo dito. Versículo 8. 28, quer dizer. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmo e com Deus. A gente aprendeu aqui nesse versículo que os dons espirituais servem para a edificação da igreja de Deus. Paulo aconselha que aqueles que falam em línguas estranhas devem pedir em oração alguém que possa interpretar o que elas querem dizer. Então, ele vai explicar o porquê disso daí.
em 1 Coríntios 14, do 16 ao 17. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que está sendo dito. Versículos 17. Mesmo que sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Então, se você sentir de falar em língua, peça primeiro em oração que haja um intérprete, para que sua mensagem seja entregue e que haja o fluir do Espírito Santo em meio ao culto. Agora vamos para o próximo tópico, que é a forma de interpretação de língua. A primeira forma, ela só funciona com a ajuda de um intérprete. Quando eu, Miguel Gonçalves de Oliveira, preciso falar em línguas, só que preciso de um intérprete, para que possa interpretar o que estou sendo dito em línguas. A segunda forma, a gente vê muito em cultos. É quando eu mesmo, Miguel Gonçalves de Oliveira, falo em línguas. E depois que eu termino de falar em línguas, eu já as interpreto o que eu estou dizendo. Vamos para o próximo tópico, que não é tradução. Muitas pessoas, elas se confundem, pois pensam que dá para traduzir a linguagem de Deus. Mas não funciona assim. Ninguém é capaz de traduzir ou falar em línguas, mas é possível interpretá-los. Vou dar um exemplo aqui de tradução. Quando pegamos uma palavra em inglês, trazemos ela para o português, estamos traduzindo. Mas isso não funciona com a língua de Deus. A interpretação é simplesmente revelar o sobrenatural pelo Espírito Santo, o significado daquilo que foi dito em línguas. A interpretação, talvez, não requeira tantas palavras quanto a mensagem original. Assim, como alguém poderá dar uma expressão vocal, breve, em línguas, mas a interpretação poderá ser prolongada. A interpretação é um dom e uma arte que podemos encontrar nas comunidades carismáticas que Deus tem suscitado. Vamos para o próximo tópico, que é a pessoa que recebe esse dom. Aqui eu vou dar um relato da pessoa que recebe o dom. Como que ela se sente ao receber esse dom? Quem recebe o dom de interpretação percebe quais palavras vêm à sua mente, uma a uma. Nessa hora, podemos sentir como se os pensamentos sumissem e apenas aquela palavra ocupasse. A palavra seguinte só surge em nossa mente depois que proclamamos a anterior. À medida que vamos falando, a próxima palavra vai surgindo. Exercer esse dom existe muita fé e coragem, pois, quando a pessoa abre a boca para trazer a interpretação, na verdade, ela dispõe de apenas uma única palavra. Só depois as outras vão se juntando, e aí ela vai formando a frase, a ideia e, por fim, a mensagem. Agora também vamos para o próximo tópico, que é as pessoas que não têm esse dom. Paulo cita em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Que gostaria que todos mesmo, falassem línguas estranhas. Mas nem todos têm esse dom. Porque como um corpo precisa de vários membros, todos não terão o mesmo membro. Então, nem todos receberão esse dom. Muito poucas pessoas receberão esse dom. O perigo é quando começam a se exigir que as pessoas tenham um determinado dom. Isso pode produzir falsidade, erro de doutrina e muitas outras confusões. O dom serve para a edificação da igreja. O dom serve para que o reino de Deus seja estendido mais e que não haja confusão entre os filhos de Deus. O dom é para abençoar não só a pessoa que o tem, mas para se transformar em um canal de bênção, tanto para os crentes quanto aos descrentes. E não foi feito para que haja discussão. 1 Coríntios 14, 33 fala. 1 Coríntios 14, 33. Pois Deus não quer que vivamos em desordem,
e sim paz. 1 Coríntios 14, 1 ao 2, fala: portanto, esforcem-se para ter o amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de profetizar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus, e não às pessoas. Pois ninguém entende. Pelo poder do Espírito, ele diz verdades, verdades secretas. Lembra de Ezequiel? Pois é. Ezequiel, Deus falou o seguinte: Ezequiel, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Então, Ezequiel foi lá e profetizou. E através de suas palavras, Deus operou um milagre. E aí, ressuscitou aquele grande exército. Então, profetize também. Tenha dons, mas profetize também. Sempre lembre-se de profetizar. Mateus 14, 16 ao 26. Conta da passagem que Jesus estava andando sobre as águas. Então, os discípulos olharam, falaram: é o fantasma. Então ele falou: acalma-se, acalme-se. Eu não sou o fantasma. Então Pedro disse: se é mesmo o Senhor, então que faça eu andar até aí. Então Jesus fala: venha. Então Pedro sai do barco e vai encontrar Jesus. E aí, na Bíblia cita que bate um vento muito forte. Tum. Pedro, ele fica com medo e afunda. Só que a gente também não percebe que Jesus ele sai correndo. Nossa, eu vou buscar o Pedro. Nossa, Pedro caiu. Putz, e agora? A Bíblia fala: imediatamente, ele estendeu a mão e puxou Pedro. E falou: ó homem de pouca fé. A gente percebe que Jesus, ele sabia até onde a fé de Pedro ia. Jesus sabia que Pedro ia cair ali. Por isso que ele estava lá. Então, assim é conosco. Ele conhece o nosso potencial. Ele acredita em você, mesmo que ninguém ainda esteja acreditando. O próximo tópico é muito cuidado. Cuidado com o quê? Com os falsos profetas. No livro de Atos dos Apóstolos, ele avisa. Está em Atos 20, capítulo 20, versículo 29 ao 30. Pois eu sei que, depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não teriam pena do rebanho. Versículo 30. E chegará o tempo que algum de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Aí eu deixei aqui como explicação. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com as falsas crenças. Cuidado também com as falsas doutrinas. Cuidado com as promessas mirabolantes daqueles que estão distantes da verdade de Deus. Volte-se para a Escritura. Leia a Bíblia. Não deixe o seu coração ser seduzido pelo engano do erro. Seja um crente à luz do que a Bíblia diz. Um crente bereano que examina tudo na Escritura. E que as pessoas e verifique o que se as pessoas estão pregando é verdade mesmo. Confira o que estão falando. Porque a salvação está na verdade do Evangelho. A salvação está na pregação genuína do Evangelho. O Evangelho é um poder de Deus para a salvação de todo que aquele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna junto com o Pai. Não se ilude, acautele-se. Olha como serão o fim dos falsos profetas. 2 Pedro 2,17 fala. 2 Pedro 2,17. Esses falsos mestres serão como poço sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Não é sempre assim quando a gente está no meio do culto, no meio da igreja, e aí fala assim: o que aconteceu com o irmão de lá, fulano de tá? Aí você fala assim: ele saiu da igreja. O outro foi para outra igreja. Desviou. Aqui a Bíblia fala, a palavra fala, eles serão como vento levado. Já foram embora. Por isso,
Temos que firmar na fé e também buscar outros dons espirituais, como discernimento de espírito, para determinar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. João, capítulo 8, versículo 44, diz. João, capítulo 8, versículo 44 diz: Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é de seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Satanás conseguiu enganar 1/3 dos anjos. Imagina o que ele vai fazer com um crente que não lê a Bíblia. Ele já estava com Deus, desde a criação. Devemos tomar cuidado com ele, pois ele manipula as pessoas. Ele as engana. Por isso devemos tomar cuidado com o nosso inimigo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Em outras Bíblias, ele está a tragar, mas é a mesma coisa. Então, calma aí. Então, talvez você possa brincar de ser crente. Você aqui pode brincar de ser crente, mas Satanás ele não está brincando de ser diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E aí, Miguel, você falou tanto de Satanás, e agora, como que podemos escapar das armadilhas e ciladas do inimigo? Está em Efésios 6, 10. Efésios 6, 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Vou ler aqui. No demais, irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficaides firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado nos pés da preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança, e suplicai por todos os santos. Gente, esse é o fim do nosso estudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui, que eu acho que eu falei um pouquinho rápido, mas se tiver alguma dúvida, vocês podem estar colocando aí. Vou chamar o Labinski, qualquer coisa, já para encerrar. Que o Senhor esteja com vocês, tá? Tá ótimo. Pode ir falando. Alguma dúvida? Pode falar aí. Escreve aí. Lembrando também, hein? Domingo, às 18 horas, tem culto. E hoje é a finalização total dos nossos dons, nossos estudos dos dons espirituais. Cadê o Lavinsky, então? Lavinsky. E aí, gente? Amém, gente. Obrigado. É Deus. É Deus. Amém, amém.
Obrigado por todos os tios aí que estão assistindo. Bênção, Miguel. Já acabou, mano? Queria continuar ouvindo você. Acabou, mano. Foi Glória a rápido, Deus. né? Amém, mas é isso aí. Recebemos a mensagem. Vamos finalizar com o louvor? Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. E os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Miguel. Glória a Deus. Bênção de Deus. Até domingo. Você encerra aí? Ô, pode encerrar aí. Amém. Som Vamos cala- orar para encerrar? Pode Pai, encerrar. muito obrigado por mais um culto, mais uma live, mais um estudo na tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou através da vida do Miguel. Obrigado pela dedicação dele, obrigado pelo quanto que ele estudou. Que o Senhor continue capacitando, continue usando a vida dele para impactar outras vidas na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, onde quer que ele esteja. Que o Senhor esteja com ele, Senhor meu Deus, e que a tua palavra ela venha ser guardada no nosso coração, que nós venhamos pôr ela em prática para não pecarmos contra ti. Guarda cada filho teu que está nos ouvindo nessa hora, que está nos assistindo,
que a tua presença seja cada dia real em nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Miguel, Amém. bênção, Deus te abençoe. Pessoal, bom ter vocês aqui. E domingo, às 18 horas, nós teremos o nosso culto. Amém? Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe, gente. Pronto, gente. Acabou. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. E é isso. Amém. Tchau, gente.